Oi, gente! Então, vamos para mais uma aulinha? Então, eu tô com um risco aqui hoje da Lilinha Silva, tá? Lilinha Silva Pinturas. É uma joaninha muito fofa, com a palavra love logo abaixo. É um estilo de pintura um pouco country, tá bom? Um pouco diferente, né? São os bichinhos. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Eu já passei o meu desenho para o tecido. E no meu desenho, eu deixei algumas partes sem estar riscando. São partes que eu não vejo necessidade de você estar transferindo para o tecido. Por quê? Porque vai fazer confusão para vocês. Deixa eu citar um exemplo. A sobrancelha, os cílios, ó, sobrancelhas, cílios, não é preciso você transferir, tá? Para o tecido. Essa parte interna aqui, ó, do xadrezinho de dentro do laço também não é necessário, tá bom? Vocês podem estar deixando para fazer depois esses elementos aqui, tá? O importante é você fazer o contorno dos olhos, deixando os cílios sem você passar para o tecido, tá? Faz a boca, tá? Se quiser fazer as bolinhas, pode estar fazendo as bolinhas. O ideal é que as bolinhas fiquem bem arredondadas, para que o trabalho fique com a qualidade legal, tá? Dá um efeito bem bacana quando as bolinhas são bem feitas, arredondadinhas. Claro, se você tiver um stencil de bolinhas, você não precisa estar riscando aí as bolinhas, tá? Você pode estar fazendo direto as bolinhas com o stencil, tá? A palavra love, a gente vai riscar ela toda, não esquecendo dessa parte de baixo aqui, que também é a parte da joaninha, que está por trás das letras, tá? Então, já passei aqui pro meu tecido, eu espero que vocês consigam visualizar, tá? Tudo bem certinho. E a gente vai estar começando aqui, gente, trabalhar com um pincel menor, tá? De número menor, pode ser o 6 ou 8, tá? E vamos escolher, gente, um tom de vermelho pra gente estar fazendo o preenchimento das asas da joaninha, tá? Então, as asas da joaninha é vermelha, não é isso? Vermelha com a bolinha preta, tá? Eu vou colocar o vermelho tomate, porque eu acho uma cor muito bonita. Vocês podem estar utilizando o vermelho que vocês tiverem aí, tá bom? Então, o que a gente vai estar fazendo, ó? Com um pincel pequeno, pincel de 6 a 8, tá? Pra você ter acesso a esses cantinhos aqui, ó. Tá? Você vai fazer o preenchimento, tendo em mente, tá? De deixar pra fora, sem preencher as bolinhas. As bolinhas vão ficar brancas pra gente vir colocando o preto depois, tá? Ó. Agora, se você quiser preencher tudo com o vermelho, não tem problema. A única coisa é que aí você vai ter que esperar secar o vermelho totalmente, para depois ir preenchendo com preto, tá? Isso, gente, é uma boa dica. Por quê? Porque você já vai conseguir a pré-pigmentação do tecido, tá? Então, o seu preto vai ficar com a cor mais intensa quando você fazer o preenchimento. Ó, vou fazer de um lado o preenchimento, ó. Preencher até as bolinhas, tá? Como eu risquei com carbono preto e risquei assim, do jeito que não fica muito marcado, eu mesmo assim, eu ainda consigo ver as bolinhas abaixo da tinta vermelha. Então, não precisa se preocupar que você não vai perder o desenho das bolinhas, tá bom? A gente vai só mesmo preencher com bastante cautela, para as bordas, as linhas não ficarem tortas, ó. Tá? Lembrando que é pintura para iniciante, eu tenho tentado fazer aulas diversificadas, tá? Com vários temas, para que vocês possam ir pegando vários estilos de pintura, tá? Depois, com o passar do tempo, vocês possam estar escolhendo qual estilo de pintura vocês mais gostam, tá? A pintura tem vários estilos, né? Tem pessoas que só gostam de pintar bichinhos, tem outros que só gostam de pintar realismo, tá?
tem a porcelanizada. Então, aí vai variar do gosto de cada um de vocês, tá? Então, do mesmo jeito que a gente fez o preenchimento, não tá dando pra vocês ver as bolinhas, mas eu consigo visualizar as bolinhas aqui. Eu vou estar fazendo o preenchimento do outro lado, tá? Vou pegar mais tinta, tô usando o vermelho tomate e o meu pincel é o número 6, tá? Eu vou preencher e vou aguardar a secagem, tá, gente? Por quê? Porque aí eu deveria ter enchido o lado de lá primeiro. Por quê? Porque o meu antebraço vai ficar em cima dessa tinta. Então, o que acontece? Eu acabo correndo o risco de eu manchar o meu trabalho por não ter começado pelo outro lado, tá? Então, quando vocês forem começar, lembre desses detalhes de estar fazendo do outro lado primeiro, para que o seu antebraço não fique em cima da tinta e venha marcar, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer só o preenchimento. Tá? Eu não vou mostrar eu fazendo todo o preenchimento, porque eu já dei as dicas, né? Então, eu vou preencher aqui e já volto pra gente estar dando continuidade. Então, a gente já fez o preenchimento, tá? Certifique, gente, de que a trama ficou bem preenchida, tá? Porque esse estilo de pintura, ele é bem colorido, então não pode ficar com pouca tinta, não, tá? Tem que ficar bem colorido mesmo. O que eu vou fazer agora? Já que eu tô com o vermelho na mão, eu quero preencher essa letra aqui, ó, O, tá? Tá escrito Love. A letra O, eu vou preencher ela com esse mesmo vermelho, tá? O vermelho tomate. Então, eu vou só mesmo fazer o preenchimento, tá? Essa parte aqui, lateralzinha, onde tem essa divisãozinha, a gente vai fazer com vinho e aqui dentro a gente vai deixar branco por enquanto, tá? Ó, se vocês quiserem, pode estar usando o pincel maior. Ó, atenção ao contorno para ficar bem bonito. Preenchido, eu tô trabalhando aqui, gente, com o vermelho profundo. Por quê? Porque geralmente eu nunca acho o meu vinho. Na verdade, eu achei ele aqui, vou trabalhar com ele, tá? O vermelho profundo é uma cor muito bonita, porém o vinho, ele é mais intenso. Então, ele é um tom médio, tá? Se eu quiser uma sombra mais intensa pro tom de vermelho, eu utilizaria o berinjela, tá? Então, eu quero um tom médio. Se fosse uma sombra mais clara, por exemplo, poderia ser o púrpura, tá? Mas eu quero, como fica médio, o vinho, ele tá entre o berinjela e o púrpura. Então, ó, eu vou preencher essa parte. Ó, essa parte aqui, ó, interna, que tá marcadinha aí no desenho, ó. Mantenha o risco perto de vocês, tá bom? Para que vocês possam consultar sempre que necessário. Ó, tá? Então, eu fiz aquela parte lá do coração, né? É a lateral interna, ó. No ângulo que a gente olha essas letras, apareceria essa parte, ela teria que ser mais escura porque ela está por dentro, tá? Eu continuo com o pincel número 6, tá? E eu vou colocar sombra aqui, ó. Por quê? Porque a mãozinha dela tá em cima do coração. Se a mão está por cima, vai ter sombra naturalmente aqui, tá? Então, essa parte aqui, ó, vai ter que ficar marcada com a sombra. Você coloca esfume para integrar uma cor na outra e não ficar muito manchado, tá?
Onde mais eu vou colocar? Aqui, ó. O L tá passando por cima da letra O, do coraçãozinho. Então, eu preciso marcar essa sombra aqui, ó. Que a letra L faz na letra O. Na parte de baixo aqui, ó. Tá? Se depois que secar, vocês verem que a sombra não ficou tão intensa, vocês podem voltar e tá retocando, tá? Agora que a gente tá com o vinho, eu já vou aproveitar aqui na asa, ó. Tá? E vou colocar as sombras. Então, o rosto vai fazer sombra, porque o rosto está na frente e a asa está por trás. Então, com o vinho e com o pincel número 6, eu venho marcando essas sombras. Por enquanto, a gente tá trabalhando só com os tons de vermelho, né? Ó, vou esfumar bem, tá? O segredo é esfumar para a sombra ficar bem bonita. Gente, desculpa, a câmera não pegou, né? Aqui, ó, eu coloquei a sombra aqui, ó. Próximo, abaixo do bracinho, né? Por trás do bracinho. Tá? E essa parte da bochechinha dela aqui. Aqui também, ó, onde a letra tá por cima, vai ter a sombra, ó. Aqui, ó. Gente, a minha tinta tá ruim. Ó, aqui, ó. Tá? Sempre trabalhando com pouca tinta e acrescentando se achar necessário. Essa sombra, ela fica mais intensa quando ela é colocada com a pintura de base, né, que foi o vermelho, quando ela tá quase seca. A minha ainda tá bastante úmida, então me dificulta um pouco pra tá visualizando na câmera, tá? Mas em casa é só você observar se você tá conseguindo ver a sombra direitinho. Esfume pra não ficar marcado. Tá? Ó. Esfume bem aqui, ó. Tá? E a gente vai fazer a mesma coisa aqui do lado, ó. Ó. Ó, acima desse L. Nessa pequena lateralzinha. Vou esfumar. Ó. E aqui também, ó. Próximo ao bracinho dela, a gente vai colocar a sombra. Se quiser intensificar essa cor, depois que secar, pode voltar com o vinho ou até mesmo com o berinjela. Cuidado que o berinjela é uma cor muito forte, tá? Tem que saber trabalhar com ela. Agora, o que eu recomendo? Esperar a secagem, tá? Pra tá fazendo as bolinhas e tá dando continuidade. Por que, gente, que eu falo pra poder esperar secar? Porque o vermelho, ele mancha com muita facilidade, tá? E é uma cor que é difícil de você ficar tampando depois algum borrãozinho, tá? Claro que tem algumas técnicas que dá pra gente utilizar na hora de tampar, tá bom? Então, eu vou guardar a secagem e aguardem a próxima aula, que é o vídeo 2, a continuação dessa aulinha.